Bíblia, Evangelho segundo São João, ou no Evangelho de acordo com Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Um título que a gente poderia dar a esta palavra, a essa mensagem, é os 4 segredos, preste atenção, os 4 segredos para trabalhar para você. Parece estranho, né? Quem somos nós para fazer Deus trabalhar para nós? Versículo. Está lá, ó. Eu vou ler na minha tradução. Aquela lá é outra. Você lê naquela, na minha. Não me escolhestes vós a mim, ou não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que ao Pai ceda. Amém. Pai, eu te louvo pela tua palavra e quero agora pedir ao Senhor que teu Espírito possa ter liberdade para agir, para operar em nossa mente, em nosso coração, entender e procurar botar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso eu te louvo e agradeço, porque para operar em cada coração. Bendito é o teu santo nome. Amém. Pode sentar. Quando a gente pega um texto bíblico e apresenta uma mensagem assim, na verdade, segredo é força de expressão, porque não é segredo, já está na Bíblia, está revelado para todo mundo. Então o segredo, a palavra está dizendo, o segredo é revelado. Porque você sabe que tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Tem gente que nem lê porque sabe que se lê não vai entender. Tem que praticar. A Bíblia, quanto mais você lê, mais você aperfeiçoa, né? Tem gente que quando você fala o versículo, ela já vai em cima. E abre, fica fácil de encontrar. Tem outros que ficam folheando a Bíblia. Por quê? Porque não tem prática, não conhece. Então o segredo já está revelado. Só que esse texto aqui, vamos supor que a gente nunca tenha ouvido ele. Pela primeira vez estamos ouvindo e vamos então desvendar esses 4 segredos que já estão revelados aqui na palavra. Então, o primeiro segredo: não fostes vós que me escolhestes a mim. Essa tradução aqui é daquelas mais antigas, né? Quer dizer, não foi você que me escolheu, diz o Senhor. Pelo contrário, eu que te escolhi. Então Deus te escolheu. O primeiro segredo está revelado. Você foi escolhido. E nós devemos entender, porque não adianta nada eu saber que eu fui escolhido e pronto. Não. Eu tenho. Por quê? Porque, imagina bem, reflete isso comigo. Entre mais ou menos 40
milhões, 40 milhões de espermatozoides, você foi o único vencedor. Porque quando o seu pai sexual com a sua mãe, lá na minha terra em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, o pessoal fala fazer bobiça. Sua mãe, aconteceu esse milagre, esse fenômeno, de que durante um percurso de mais ou menos 20 centímetros, houve uma Olimpíada, 40 milhões de espermatozoides nadasse com todas as forças que tivesse para chegar até o óvulo, no útero da sua mãe, para você ser fecundado. Só que desses 40 milhões, estou falando 40 milhões a média, porque tem alguma ejaculação que tem mais de 1 milhão ou 1 bilhão. É impressionante. Só que a maioria deles, quer dizer, de 40 milhões, 39.999.000 não conseguiram, morreram no caminho, ficaram para trás. E você, porque Deus te escolheu, você chegou lá e ainda teve forças para poder perfurar o óvulo e entrar e você ser fecundado. Você milagre. Você venceu a Olimpíada. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, presta atenção: antes que eu te formasse no ventre, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Eu te dei por profeta. Você vive com essa mentalidade de que você é um profeta de Deus? Vai aí para um certo lugar, levanta as mãos e fica lá falando, profetizando. Não. No nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, dentro do ônibus, você está ali no isso. Ele te escolheu. Então esse é o primeiro segredo. Ninguém nasce por acaso. Tem gente que acha que nem sei porque que eu estou fazendo nesse mundo. Mas você não sabe, mas Deus sabe. E nós que conhecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, ninguém nasceu por acaso. Segundo segredo: e vos designei. Alguma tradução está designei, outra tradução está te nomeei, outra tradução está te constituí. Está aqui? Ainda não. Não importa a tradução, importa o sentido da palavra. Vos designei. A maioria das só para comer, dormir e conseguir alguma coisa na vida. Mas nós que entendemos que nós fomos escolhidos por Deus e que Ele nos designou a um propósito aqui nesta vida, eu tenho que entender que se Ele me escolheu, tem que ter um motivo.
Agora, depende de mim saber qual é esse motivo, descobrir o meu chamado. Qual é o propósito dessa chamada? Foi para ficar com essa vidinha medíocre que muita gente tem, só vivendo, só comer, beber, dormir. Às vezes paga, às vezes não paga. E pronto. Não. Ele te designou para um propósito. Para que ele te escolheu e te designou, te nomeou? Te constituiu? Terceiro segredo, para que você vá e produza fruto. Nós somos como uma árvore frutífera. Vocês já ouviram aquela palavra de Jesus? Que o agricultor, o dono da chácara foi lá colher fruto, procurou uma árvore, foi lá procurar fruto. Chegou, olhou, procurou, não tinha nenhum fruto. Falou: olha, pega o machado e corta essa árvore. Porque a segunda vez, o ano passado eu vim aqui, procurei fruta, ela não tinha. Voltei agora, procurei fruto de novo, ela não tem. Corta ela, queima e planta outra no lugar. Quando o Senhor falou isso aí, Ele estava se referindo a mim e a você, a cada um de nós. Porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele quer ver resultado, Ele quer ver algum fruto. E o fruto que Ele requer de cada um de nós aqui é um fruto que não perece. É um fruto que dura. O próprio texto aqui está dizendo, quer ver? Cadê? Aqui, ó. E o vosso fruto permaneça. Quando eu penso num abacate, se eu deixar ele maduro lá em casa uma semana, ele já começa a ficar preto e apodrece. Tem que jogar fora. Ele não permanece. Se eu pego uma banana madura e não usar ela logo, ela apodrece. Pode até pôr na geladeira, aí que ela fica feia mesmo, que ela fica preta, né? Então o fruto que ele está se referindo aqui não é esse fruto que nós compramos aí aqui é frutaria, lá na minha terra é sacolão. Você vai comprar verdura, legumes, fruta, vai no sacolão. Não é esse aqui que ele está falando. O fruto aqui que ele está se referindo são almas. Almas que permanecem. Porque quando nós alcançamos uma alma para Jesus, ela permanece, porque o contato dela com o Senhor, com a verdade, com a palavra, com a comunhão, com a fidelidade, gera na vida dessa alma a eternidade para o bem, e não para o mal. Então é um fruto que permanece, é um fruto eterno. Um exemplo: o pé de laranja, uma laranjeira, ela produz o quê? Laranja, né? Um pé de tomate produz o quê? Tomate. Cada planta, cada árvore frutífera tem a sua missão de produzir aquele fruto. E o mais interessante, eu já morei no interior, já mexi com plantação, tudo quanto é tipo de serviço de roça eu já fiz.
eu ficava vendo lá no quintal lá de casa, pomar grande, lá tinha de tudo. Manga, laranja, banana, jabuticaba, até hora pro nobre tinha de tudo. E eu ficava brincando lá no meio daquelas plantas todas, e eu nunca vi um pé de laranja ficar lá gemendo para poder produzir uma laranja. Eu nunca vi uma árvore derramar lágrima para produzir o resultado daquilo que ela tinha que produzir, que ela veio para produzir. E o mais interessante é que não há reclamação, não há choro, não há lamento. Vem depois da flor. Primeiro vem a flor. Toda árvore frutífera floresce. Depois da flor vem o fruto. Vamos colocar isso no mundo espiritual, no sentido espiritual. Quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo que eu fui chamado por Jesus e que Ele me nomeou, que Ele me designou para produzir fruto, esse fruto tem que ser produzido com alegria, com prazer. Você já viu um jardim florido? Uma coisa que eu fiquei maravilhado aqui no Paraná, em Curitiba, em Araucária, é o cuidado com as ruas. Lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, por exemplo, Contagem, então, misericórdia, você vê, é pasto para a rua fora. Os canteiros assim, tem um capim que a gente conhece lá como um capim gordura. É o capim que o animal gosta de pastar. Capim meloso. Eu cheguei aqui, não, só vi florzinha assim, ó, tudo quanto é cor, que é a beleza, né? Então, a flor é o sentido espiritual de que quando eu entendo o meu chamado, que eu vou produzir um fruto para Deus, eu faço isso com alegria, com formosura, com beleza, com perfume, porque sempre a flor vem antes da produção, antes do fruto. Levando isso para o sentido espiritual. Então, se cada árvore frutífera produz aquilo que ela foi designada a produzir, nós, como filhos de Deus, o que a gente tinha que produzir? Filhos de Deus. Nós não somos conhecidos como ovelha do rebanho do Senhor? Ovelha produz o quê? Ovelha. Tem gente que fica esperando. Não, o pastor, ele cuida das almas. Quem ganha a alma são as ovelhas. Então, se você se considera uma ovelha do rebanho do Senhor, você já pensou se você é uma ovelha reprodutora ou você é uma ovelha estéril, que não consegue produzir o fruto para Deus? Será que Deus chamou ovelha estéril para o rebanho dele? Eu acredito que não. Porque a maior preocupação de Deus é com a fertilidade do seu rebanho, da sua igreja. Tem gente, ou tem igreja por aí, que viciou os seus membros a ir para a igreja só para ficar na base do vem a nós, né? Mas ao vosso reino mesmo, nada. É programa de televisão, é convite, é promessa, e a pessoa vai lá com a intenção de receber. Mas tem que ser diferente. Eu tenho que vir ao culto, tenho que vir cultuar ao Senhor com o propósito de oferecer.
de me entregar a Ele, de ser uma ovelha produtora, de entender o meu chamado, a minha escolha, a minha nomeação e me colocar à disposição de Deus, pedir a Ele para me dar direcionamento, graça, autoridade, poder para que eu seja uma ovelha reprodutora. O propósito é esse. Então, ovelha gera ovelha. E o quarto segredo, a fé ao Pai, em meu nome Ele vos conceda. Tudo que você pedir a Deus em nome de Jesus, Ele te dá. Esse é o segredo. Por que que muita gente fica na igreja gemendo, chorando e às vezes até desanimando na fé? Tem gente que até desvia, porque ela acha que vem para a igreja só para Deus dar a ela graça, bênção, resolver problema, abrir porta e tudo. Não, mas primeiro Ele espera a nossa atitude. Primeiro Ele fica esperando, eu como ovelha reprodutora no rebanho dEle, Ele fica esperando o resultado. Aí depois que Ele vê o resultado, e realmente eu estou empenhado em fazer com que o reino dEle desenvolva, cresça, aí a promessa dEle começa a operar na minha. Primeiro eu tenho que entender que eu fui escolhido, depois entender que Ele me nomeou, depois entender que eu tenho que ir, levantar, fazer alguma coisa, tomar atitude. Lembra de Moisés? Moisés estava lá, às margens lá do Mar Vermelho, num desespero terrível, porque uma nação toda contra ele. O povo estava a fim de apedrejar Moisés, porque não aguentava mais aquela situação. Montanhas do lado, pedras, mar na frente, exército de Faraó atrás, e eles ali sem saber para onde ia. E o povo murmurando, o povo reclamando. Enquanto o povo reclamava, Moisés clamava. Olha a diferença. Moisés clamava a Deus, e Deus falou com ele: ô Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés não tinha outro Deus para clamar. Só que está aqui essa pergunta, Deus dizendo para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Eu fico pensando assim, Moisés deve ter pelo menos pensado, mas a quem que eu vou clamar, se não for o Senhor? Só que logo em seguida Deus completou: mande que esse povo marche. Aí a ficha caiu, Moisés entendeu, falou: então é assim, é eu que vou resolver, né? Então tá, deixa comigo. A única saída seria caminhar em direção ao mar, e pela fé ele pega a vara, que muitos chamam de cajado, mas não era uma vara. De Moisés não tinha. Aí ele estende a vara sobre o mar, a convicção de que o mar iria ser a passagem para eles, e todo mundo conhece a história, sabe o que aconteceu. Atitude. Enquanto Moisés estava lá parado, ouvindo o povo levantar contra ele, e não tomava uma atitude de fé, não acontecia nada. E é o que acontece na vida de muito crente. Não faz nada, não toma atitude. Deus só fica esperando você levantar e agir. Quando você, pela fé, levanta e toma uma decisão, aí Ele vem e te assessora, Ele vem e abre as portas, Ele vem e te dá direção, Ele vem e te dá sabedoria, Ele vem e te mostra o caminho. Ele só fica esperando a gente tomar atitude. Tem crente que passa a vida toda na pendenga, na peleja, na luta, na murmuração, na reclamação, não tem um milagre para contar. Por quê?
o milagre para acontecer na vida dela não depende de Deus, depende dela mesmo. Porque quando ela toma atitude de entender o do reino de Deus, aí os milagres acontecem. É justamente essa promessa aqui que ele está dizendo. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele te conceda. E isso é uma questão de fé, de submissão e de amor a Deus. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos decidir a quem nós vamos crer e obedecer. A decisão é minha. A decisão é de cada um de nós. Imagina bem, a Bíblia relata aqui que Deus falou com o vento e o vento obedeceu. Deus falou com o mar obedeceu. Deus falou com um jumento, o jumento obedeceu. Deus falou com o próprio diabo, o diabo obedeceu. Eu não vou citar referência aqui, senão você vai ficar procurando aí, vai perder o fio da meada aqui. Deus falou com um peixe, o peixe obedeceu. Eu estou falando aqui, eu acredito que vocês estão lembrando do episódio, né? Agora, por que o ser humano tem tanta dificuldade para obedecer a palavra de Deus? Que a própria natureza obedeceu. Então tem alguma coisa errada e que precisa ser consertado, né? Precisa ser resolvido. Em Lucas capítulo 22, versículo 35, Jesus perguntou: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, quer dizer, sem mala ou sem sapato, por acaso faltou? Foi uma reunião que ele fez ali de obreiro. Antes ele reuniu com eles, falou: ó, vocês vão de 2 em 2, vai pregar o evangelho, entra nas casas e prega, ora, expulsa demônio, cura os enfermos. Se eles te receber, tudo bem. Se não receber, você sai, bate a poeira do pé e vai embora. Aí eles foram, e ele marcou o dia deles voltar e prestar relatório. Aí no dia da prestação de conta, todos voltaram, e ele reuniu com eles, depois de receber o relatório e tudo, voltaram empolgados. Nossa Senhor, mas em teu nome os demônios nos obedeciam, em teu nome muita gente foi curada, em teu nome muitas almas aceitaram. Aí no final ele virou para ele: mas quando eu mandei vocês sem recurso nenhum, sem bolsa, sem mala, sem sandália, por acaso faltou alguma coisa para vocês? A Bíblia diz que eles responderam: nada nos faltou. Agora, por que aconteceu aquilo com os discípulos que não pode acontecer comigo e com você hoje? É uma questão de posição, de atitude, é uma questão de convicção, de fé. Eles simplesmente obedeceram e foram supridos. Então, para que aconteça o nosso suprimento em todas as áreas da nossa vida, o ser chamado, a nossa nomeação, e produzir fruto, quer dizer, obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. Tem aqueles que se apegam aos seus compromissos seculares, família, trabalho, etc.
Mas olha bem, Mateus no capítulo 4, versículo 21, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, eles deixaram o pai, deixaram o barco, deixaram as redes e seguiram a Jesus. Deixaram o pai, que para eles era segurança. Deixaram o barco, porque era, além de uma ferramenta de trabalho, eram pescadores, também era um tipo de conforto. E deixaram as redes, que era a garantia do pão de cada dia. E seguiram a Jesus. Muitas vezes, a incredulidade, a insegurança, o medo, a covardia e a zona de conforto, isso tudo são detalhes na nossa vida que impede a pessoa de tomar posição, de decidir. E é o que Deus fica esperando. Deus fica esperando ela tomar a decisão. Quantas pessoas que não perdem a bênção por coisa boba, coisa simples, simplesmente porque ela tem dificuldade de tomar atitudes de fé, de confiar plenamente que Deus, Ele não nos decepciona. Deus, Ele tem prazer de abençoar individualmente cada pessoa. Nós temos da parte dele a garantia, que é o Lucas 18, 28. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja recebido no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Estão vendo? Olha que promessa. E essa garantia é para cá. É eu que decido. Eu é que escrevo hoje, com a minha atitude, a minha fé, com a minha decisão, o meu futuro amanhã. E a gente fica esperando Deus agir. Mas não. Quando eu tomo minha posição de fé, Deus assina embaixo. A decisão de outros não influencia a minha bênção. Eu é que tenho que tomar posse dela. É uma decisão pessoal entre eu e Deus. Isaías: se você quiser e se você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então depende do querer. Querer todo mundo quer. Mas o ouvir aqui não é ouvir com o ouvido. Esse ouvir aqui a gente pode traduzir como obedecer. Se você quiser e se você obedecer a minha palavra, os meus ensinamentos, você comerá o melhor dessa terra. O que é o melhor da terra para você? É você que decide. Quando você faz aquilo que agrada a Deus, como eu disse antes, querer todo mundo quer, mas na hora de ouvir, esse ouvir aí não é o ouvir com o ouvido, mas é com a decisão que prova que você realmente ouviu. Aí pronto, as bênçãos começam a acontecer. Não é que você vai ficar milionário, vai ficar rico para esbanjar. Não. A bênção de Deus é aquela que vem na hora que você precisa. Lembra de Jesus? Jesus, ele só tinha uma peça de roupa, só tinha uma sandália. Ele não tinha guarda-roupa, ele não tinha garagem para pôr o carro, nem curral para amarrar sua mula.
Ele andava a pé. No entanto, tudo que ele precisava tinha lá. Precisou de dinheiro, estava na boca do peixe. Precisou de uma mesa para celebrar a ceia, a mesa já estava pronta lá. Precisou de uma condição para entrar em Jerusalém, o jumento já estava lá preso. Tudo que eu precisava estava à disposição. Então é assim que eu tenho que viver, é assim que eu tenho que crer. Sem ficar desesperado, preocupado com o dia de amanhã. Não, basta cada dia o seu mal. É confiar que tudo já está preparado. Só precisa de eu tomar posse pela fé. E essa fé que faz com que eu tome posse das promessas de Deus são as minhas atitudes de entender que eu fui chamado, escolhido para produzir fruto. Amém? Amém, irmãos? Fica de pé, por favor, no seu lugar, vamos orar.